Mário Sabino está com dó do Bolsonaro. Oh, coitadinho, né? A única coisa que resta dizer é: tá com dó? Leva pra casa, Mário. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Essa música. Pena que. Pena que quem tá aqui sou eu. Se fosse a Ana, ela já ia estar com o menor violino do mundo. Oh, agradecer o Insanidade, 20 membresias, hein, gente? Coisa bacana, galera ajudando o Meteoro Brasil aqui, coisa maravilhosa. O Mário Sabino, eu não sei se as pessoas lembram, assim, ele era conhecido por escrever umas ficção meio ruim, e os livros dele, ele era editor do alto cargo da Veja, e os livros dele apareciam nos livros mais vendidos da Veja, misteriosamente, Sofia. O livro do cara que era da redação da Veja aparecia dos mais vendidos. E, assim, ele foi um dos criadores, junto com aquele Diogo Mainardi, do Antagonista. Porque se eles não fossem tão bajuladores do Moro, aquele teria se tornado o maior site bolsonarista da época que o Bolsonaro virou presidente da República, tá, gente? Que eles brigaram ali no meio, aí eles perderam o site para um cara do mercado financeiro. E o Mário Sabino terminou no Metrópolis, ele tá lá como colunista de opinião, ele tá todo choroso com o Bolsonaro. E o Bolsonaro também não tá numa situação lá muito boa, né, Sofia? Ele deu uma entrevista pra CNN Brasil que, assim, o Bolsonaro tá sentindo que a cadeia tá chegando, né? Vamos mostrar primeiro como está o objeto de admiração do Mário Sabino e depois a gente vai trazer os textos dele. Como é que o Bolsonaro tá na CNN? Prender por tentativa de. Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, Que perdão. golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia. Que fazem com essas pessoas? Ok. Presidente, Tá com dó, Bolsonaro? Leva pra casa, Bolsonaro. Ok. Ok, presidente. E esse cara que viajou com o Bolsonaro quando ele tava naquela ida pros Estados Unidos, né? Não sei se você lembra, esse repórter da CNN. Leandro Demore denunciou. Pois é, tá tentando salvar a imagem do capitão. Quer agora justificar e prendendo 43 anos de presidente, cadeia. eu peço desculpas Será que interrompê-lo, as pessoas estão presidente. me julgando? Não tem o mínimo de consciência? Presidente, Mínimo eu de peço consciência. perdão interrompê-lo. Eu gostaria de continuar aqui, mas eu tenho que passar daqui a pouco o jornal para um outro jornal. E não. Aí, na esteira disso, né, o Bolsonaro falando que golpe, porra! Chega o Mário Sabino lá dando uma puxada de saco. Jair Bolsonaro pode morrer preso. Ah, que bonitinho, gente. Ué, mas o cara não tem físico de atleta? Como tem 70 anos, mesmo com todas as reduções de pena, Bolsonaro pode morrer preso ou no xadrez ou em prisão domiciliar. A cana para Jair Bolsonaro pode chegar, então, a 43 anos, se ele for condenado às penas máximas previstas pelos crimes denunciados pela PGR. Como tem 70 anos, mesmo com todas as reduções de pena que vem a ter direito, Jair Bolsonaro pode morrer preso ou no xadrez ou na prisão domiciliar. É duvidoso que ele tenha saúde para permanecer por muito tempo numa cela de qualquer tipo. A pena imposta pela facada ao seu sistema digestivo está se mostrando implacável. Ainda que venha cumprir uma prisão em prisão domiciliar, para além do padecimento pelas sequelas da facada, sua personalidade não parece adaptável às privações de liberdade de qualquer tipo, ao contrário do que demonstrou Lula na sua passagem pelo Chilindró. Poxa, o Mário Sabino está reconhecendo que o Lula tem uma capacidade de sobrevivência maior, olha só, coisa bizarra. Imagine se Jair Bolsonaro impedido de enviar uma mensagem de WhatsApp ou de fazer uma postagem em rede social. Vai enlouquecer e enlouquecer quem estiver ao seu lado. Aliás, eu imagino que pipocarão denúncias sobre o ex-presidente ter desrespeitado as condições que lhe foram impostas pela prisão domiciliar. Será o novo passatempo da imprensa. Ah, Mário, mas você tem a certeza que a gente vai noticiar com gosto cada deslize do teu capitão. Nada do que escrevi implica ter piedade de Jair Bolsonaro, embora eu ache que ele será preso pelo que ele não fez. Também não tive pena de Lula, embora houvesse motivo concreto para sua condenação. O meu sentimento de justiça, no entanto, nunca se confundiu com satisfação pela desgraça alheia e sempre fingi mal
quando pretendi parecer oposto. Não que haja alguma elevação nisso, imagina. Cara, é uma coisa engraçada. A Veja, o Mário Sabino não está mais trabalhando na Veja, mas a Veja não sai de dentro dele. Isso aqui é puro suco de Veja dos anos 2000. Aquele texto arrogante, aquele texto prepotente, aquele texto achando que vai derrubar o presidente da República. É o clássico. A Veja nos anos 2000 era isso aqui, tá? Não que haja alguma elevação nisso, talvez haja um defeito moral em me colocar sempre na pele do outro, mesmo que ele seja um inimigo, ainda que ele seja o pior dos criminosos. Em pesquisas recentes, eu me deparei com um trecho de um escritor francês que atravessou aquela dobra do tempo, que relega quase tudo ao esquecimento. O nome dele também recende a naftalina, Anatole France. O trecho é sobre a invenção da prisão solitária. Existe uma ferocidade peculiar aos povos civilizados que ultrapassa em crueldade a imaginação dos bárbaros. Um criminalista é bem mais malvado do que um selvagem. Um filântropo inventou suplícios desconhecidos à Pérsia e à China. A carnífice persa faz dos prisioneiros morrerem de fome. Era preciso um filântropo para fazê-los morrer de solidão. É nisso exatamente que consiste o suplício da solitária. Ele lembra Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos. E assim, não é a primeira coluna do Sabino bajulando o Bolsonaro. Porque assim, gente, o público do Metrópolis, com o tempo... E o Metrópolis nunca foi um site de esquerda, tá? Eu vi gente falando isso aí. Isso nunca foi. É um veículo de Brasília, ligado ao lobby de Brasiliense. Só que ele foi indo para a extrema-direita, porque a direita no Brasil virou isso aí. E o cara só pode fazer texto com esse tipo de título, mesmo que no miolo do texto não seja exatamente isso. E aí, são textos e mais textos que ele usa o Bolsonaro, às vezes, de alavanca para atacar o Lula. Bolsonarismo expôs que a política externa de Lula é uma jabuticaba azeda. E aí ele vai lá e destrincha uma porção de ataques em cima dele. Abolir com Donald Trump as vivandeiras alvoroçadas do bolsonarismo expuseram que a política externa de Lula é uma jabuticaba azeda. Os exportadores e importadores brasileiros descobriram espantados que o governo não tem interlocutores de alto nível na Casa Branca ou no Congresso dos Estados Unidos. Passado meio ano desde que o presidente americano assumiu o cargo, Lula é o único líder de uma grande democracia que nunca teve uma única conversa com Donald Trump. Mentira, o Fernando Haddad esteve nos Estados Unidos recentemente falando, inclusive, com o governo Trump. Pelo contrário, o presidente brasileiro tratou de provocar nesse sujeito perigoso a ideia estúpida de substituir o dólar como moeda de trocas comerciais entre países e assim fazer o jogo da China e da Rússia. O Mário Sabino, junto com o Diogo Mainardi, Sofia, ele é autor daquelas frases que o antagonista publicava, lembra? Lula preso amanhã. Aí o Diogo Mainardi de joelhos pedindo as provas do crime do Lula, o relatório da Odebrecht. É desse tipo de jornalista que a gente tá falando. E pra não ter dúvida que ele é bolsonarista, tá? Isso é uma coisa que o Mário não divulga, porque o Metrópolis tem mais audiência, o Metrópolis é um portal grande no Brasil, sobretudo pelo sistema de vídeos que eles têm no YouTube e no X, né? Mas ele também é colunista conhecido de uma revista chamada Revista Oeste, tá? E esses textos ele não divulga. E ele ganha dinheiro nessa cloaca aqui. Dirigida pelo Guzzo e pelo Augusto Nunes. Chamando, por exemplo, Celso Amorim é o símbolo do antissemitismo velado do governo Lula. Tá? É uma loucura isso aqui. É uma loucura isso aqui. Ele esconde esses textos. Tá? É um grupinho que, se você parar pra pensar, reúne ele, o Mainardi, aquele cara que era do Manhattan Connection, qual que é o nome dele? Que era inimigo do Paulo Francis. É o... Gente, esqueci o nome do cara. Lembra aí, chat, por favor, que eu vou lembrar. Que eles estão todos reunidos agora num podcast que, inclusive, é ultra-sionista. Às vezes vai aquele rock dos podcasts também vai pra lá. Eles fazem esse tipo de coisa. E assim, é pau na esquerda o tempo inteiro. E aí eles fazem esse tipo de coisa. Claro que o Lula e o Bolsonaro não são os únicos alvos do Mário Sabino. Quem que ele atacou e que foi destaque do Metrópolis recentemente? Maquiadores. Não, meus amores, Eric Ailton não representa uma minoria, diz Mário Sabino em sua coluna. Ele ataca a Eric Ailton, ataca o PSOL, ataca todo mundo. O patrimonialismo é nosso sistema e nosso mal. Eric Ailton não é uma exceção, somos criados para tratar a coisa pública como particular.
Érica Hilton, nunca prestei atenção nessa deputada do PSOL paulista. Aliás, para falar a verdade, nunca presto muito menos atenção do que deveria a parlamentares federais e seus congêneres estaduais e municipais. Esses, então, inexistem no meu universo cada vez mais restrito. Como já disse no YouTube, eu só comento porque sou pago. Se não fosse pago, não comentava nada, em especial assuntos desse arremedo de política que temos nesse arremedo de país. Muito bem, feito o reparo. Ele tá falando isso aqui, gente, porque ele mora, graças à cobertura antipetista que ele fez na Veja, o Mário não mora mais no Brasil há muito tempo, ele mora na França, tá? Por isso que ele se sente assim, empolado de dizer que o Brasil é só um arremedo. Muito bem, feito o reparo, temos Érica Hilton. Metrópolis publicou que ela emprega 2 maquiadores no seu gabinete desde maio de 2024. Um recebe 10 mil e o outro pouco mais de 2 mil. Um deles acompanhou recentemente a deputada em uma viagem à Europa, onde aproveitaram para assistir um show da Beyoncé em Paris. Quando li que a viagem foi a convite do Parlamento Europeu, eu fiquei duplamente amuado, visto que tenho dupla cidadania e paguei, portanto, 2 vezes pelos salários e benefícios da deputada e do seu maquiador pelo turismo de ambos. Eu acho engraçado, assim, o Metrópolis encheu a boca para falar da Érica Hilton, e aí quando era para noticiar que o Hugo Mota tinha assessor fantasma e que esses assessores fantasmas gastaram mais de 2 milhões de reais, Sofia, aí eles não colocam na capa a reportagem. Eles escondem. Então é importante vocês entenderem, tá, gente? Não existe só... o Mário Sabino é um boçal, mas eu tô falando assim, é um boçal com uma certa sofisticação. Ele não escreve que nem um militante bolsonarista raso. É a galera da direita antipetista que jogou a gente no bolsonarismo. Tá? Então é esse tipo de cara que tá aí defendendo o outro que tá desesperado, dizendo que não teve... Que golpe, porra! Diz o cara que ele tenta defender agora e que ele acha que vai morrer na prisão. O que você acha disso tudo, Sofia? Cara, eu acho muito interessante a gente pensar como que, diante disso, ainda há quem acredite no tal do jornalismo imparcial. Gente, não existe imparcialidade. Existe a parcialidade escondida e a parcialidade escancarada. O Mário Sabino é da parcialidade escancarada. E eu vou dizer pra você, eu admiro mais isso. Eu preferiria que todos os jornalistas, inclusive aí de outros veículos, que têm esse tipo de pensamento, que têm esse tipo de postura, fossem tão escrachados quanto é o Mário Sabino. Porque pelo menos a gente sabe de onde tá vindo, sabe? Eu tento ser assim. Isso aqui é um easter egg, mas também eu aviso, sabe? É transparência. Eu chamo isso aqui de transparência, para as pessoas saberem a minha postura e saberem, ó, quem está falando isso é uma pessoa que tem essa postura. Se eu quiser ouvir uma pessoa que tem uma postura diferente, uma ideologia diferente, uma crença diferente, eu vou procurar essa outra pessoa. Acho muito mais honesto do que se eu escondesse aquela canequinha ali e ficasse tentando me fazer de imparcial e passando todas as mesmas ideias que eu já passo. Então, por incrível que pareça, eu acho que o Mário Sabino, apesar de eu discordar absolutamente tudo dele, eu acho pelo menos pelo menos disso a gente não pode acusá-lo, de desonestidade. Não, ele Agora, é sincero. Que dá pra gente dar muita risada do quão absurdo são os posicionamentos dele. Esse aqui é o PQP, gente. Eu vou olhada. admitir que às vezes eu entro lá no Metrópolis e vou na coluna do Mário Sabino só pra dar risada das coisas que ele escreve, porque, pelo amor... É comovente a excitação jornalística com o indiciamento de Bolsonaro. Vocês não podem ficar excitados aí, tá, chat? Não pode abrir champanhe, não pode ficar feliz. Tá bom? Ele provavelmente... Eu não sei se ele assiste o Meteoro, mas se ele assiste, ele provavelmente está falando de mim. Ai, mas enfim. Continue assim, Mário Sabino. Eu que não vou censurá-lo.
Ele é uma Pelo versão de amor. baixo custo do Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi é um cara que eu bati muito, ele é muito divertido, porque é isso aí, é escrachado, assim. É elitista, é aristocrático, os caras se acham sangue azul e eles são, na verdade, tudo um bando de cara preguiçoso, defensor. O Meteoro tem um vídeo muito bom sobre a história do antagonista aqui publicada, que eles resumem muito bem o que foi esse site, que foi uma das criações do Mário, né? É um site para defender as elites. São jornalistas que defendem as elites. É o bobo da corte que agrada o rei. É isso aí. Exatamente. E no final das contas, o Júlio Cordeiro conseguiu resumir em uma frase o que eu estava tentando dizer aqui. Melhor um inimigo declarado do que um inimigo velado. É isso, Né, Folha de São Paulo? né? Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais plantão.